CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de bens de consumo. Eu converso com Suelma Rosa, Head de Assuntos Corporativos, Relações Governamentais e Sustentabilidade da Unilever. A Unilever é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, que vende desde alimentos até produtos de limpeza e higiene pessoal. Atua em 190 países, com 148 mil funcionários. Suelma, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é meu a gente conversar um pouquinho sobre esses temas da nossa paixão, sustentabilidade, como que a Unilever vem contribuindo nessa agenda. Prazer. Suelma, eu conheço o trabalho da Unilever. Há muito tempo ela já tem uma plataforma de sustentabilidade muito robusta, muito antes da gente falar da sigla ESG. É símbolo do capitalismo de stakeholder, aquele que coloca as empresas como gestoras dos interesses da sociedade, e os 10 anos de gestão do Paul Polman, a Unilever se notabilizou entre as empresas interessadas em dar lucros ao mesmo tempo em que ajudam a resolver os problemas do mundo. Eu te pergunto, em que fase da jornada de sustentabilidade vocês estão agora? Depois de tanta experiência acumulada, eu acho que a fase ela ilustra bastante a tua fala sobre capitalismo de stakeholder. A empresa entendeu que sustentabilidade e negócios são indissociáveis. Então, a gente colocou a sustentabilidade no centro do negócio, com o objetivo de tornar a sustentabilidade um lugar comum para todos. E a partir desse nosso espaço da indústria de consumo. E nesse momento, como é que vocês estão lidando com todas as questões, as dificuldades no tabuleiro geopolítico internacional? Muitos países tendo que voltar a consumir combustíveis fósseis, muitos atores, né, muitos players se comprometendo menos com a agenda verde. Como essa grande empresa se vê nesse momento? De fato, o contexto geopolítico se apresenta como desafiador. A inflação de commodities globais vem impondo alguns desafios, né, para a nossa empresa, mas para toda a economia global. Para mim, é a oportunidade na qual a gente se afilia definitivamente a esse compromisso, que é a transição para uma economia de baixo carbono, a consolidação de uma economia circular, transitando dessa lógica linear, onde a gente produz e descarta e não reincorpora os resíduos dentro da economia. Esses momentos de escassez são os momentos onde a gente consolida inovações também, né. Eu acredito pessoalmente que escassez e inovação andam lado a lado. Então enfrentar esses desafios, seguir firme no propósito, né, não abrir mão dele, a despeito de todas essas condições que a conjuntura mundial nos impõe. Bem, essa questão da conjuntura mundial, de fato, é um obstáculo, um desafio para todos que estão aí no mercado. Mas eu te pergunto especificamente, porque a política de sustentabilidade da Unilever está nesse momento sendo colocada à prova pelos investidores. Eles não estão nem criticando o propósito ESG da companhia, mas eles estão reclamando da falta de urgência no que diz respeito a crescimento e a inovação. Na visão deles, a empresa estaria mais focada em ESG do que no rumo dos negócios. É essa também a avaliação que vocês fazem internamente? Certamente não. A sustentabilidade ESG está no centro do DNA da Unilever. Esse é um legado que o Paul Polman trouxe para a companhia, que foi consolidado sob a liderança do nosso CEO global, Alan Jope. O Alan já se pronunciou várias vezes publicamente sobre esse debate, e a confirmação é de que a gente não vai se desalinhar do nosso propósito. Nosso propósito é que sustentabilidade e negócios estão juntos, lado a lado, que é necessário, sim, precificar os custos dos serviços ambientais, mas também a mitigação das externalidades que a atividade econômica inerente em qualquer negócio traz,
e que é isso o compromisso ESG da Unilever, que deveria ser de todas as empresas que estão comprometidas com o capitalismo de stakeholders. Você diz que não vão se descolar desse propósito de colocar sustentabilidade no coração dos negócios. Mas como é que fica a pressão dos investidores quando eles alegam, por exemplo, o desempenho da empresa na bolsa? A gente sabe que as ações da Unilever caíram 17,7% em 2021, descontados aí os dividendos. Essa pressão dos investidores não pode, de alguma maneira, promover uma revisão no propósito da empresa? Bom, primeiro a boa notícia é que já voltou a subir, né. Então Uhum. nos últimos anos nos últimos meses, desde o anúncio de resultado, nós estamos numa jornada de recuperação dos valores globais da ação e talvez, muito à mão das respostas que o nosso CEO global tem dado para a sociedade, em específico para o mercado financeiro. O não abrir mão do nosso propósito tem a ver com a crença de que sim, sustentabilidade e negócio estão lado a lado, como eu te falei, mas principalmente que eles são que se enfocar em sustentabilidade, em produtos sustentáveis, é rentável, né. E a gente não vê trade-offs, a gente não vê paradoxo nessa agenda. Então, cabe a nós também demonstrar a todos os nossos stakeholders, incluindo os nossos investidores, os shareholders, como a gente chama, né, de que o nosso propósito e as nossas crenças são válidas e demonstrar isso com números. Estamos todos unidos numa só força para seguir em frente. E o que que explica a visão dos investidores? Colocar essa questão, rentabilidade de um lado, sustentabilidade do outro, né? Colocar como se fosse um paradoxo. O que está faltando para eles enxergarem que, de fato, sustentabilidade pode sim englobar as questões relacionadas a lucro, mas tem que também abrigar visão social, visão ambiental e governança. Para mim é uma questão de um ciclo de maturidade do próprio setor financeiro global, né. Se a gente pensar que as agendas de justiça e equidade social, bem como de sustentabilidade e proteção ambiental, elas estão postas na sociedade desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e vem num crescente de compromissos globais, né, da próprio relatório Brundtland, que lança o conceito de sustentabilidade. Honestamente, o setor financeiro é o último stakeholder a se juntar nesse esforço global, né, de transformação para uma economia de baixo carbono e circular. Esses stakeholders trazem as suas visões. E quais são? De precificação, né, de precificação do negócio. A discussão de ESG, ela está dentro desse debate de materialidades e de como precificar serviços ambientais que estávamos dando como garantidos, portanto, não estávamos precificando eles, e principalmente o custo da externalidade, e da mitigação dos efeitos da externalidade das atividades econômicas. Ainda tem uma jornada de consolidação de padrões, ainda tem uma jornada de consolidação de métricas. Hoje a gente está conversando com métricas de todo tipo. A bolsa americana tem uma métrica, a bolsa inglesa tem outra, a CVM no Brasil tem outra, o FMI está discutindo metodologia, o governo, a União Europeia está nesse momento lançando novas regras, regulando formalmente isso para os países membros, da União Europeia, e a gente vai precisar chegar no momento de convergência desses padrões para que eles sejam comparáveis. Enquanto esse ciclo de maturidade não se encerrar, talvez essas questões que aparentemente são paradoxos, não vão ser superadas. Isso porque alguns estão mensurando o resultado sem considerar os benefícios ambientais, não estão considerando como insumos, como custo, e também não estão considerando os custos necessários para mitigar as externalidades. E as empresas que já estão há mais tempo nessa jornada, a Unilever sendo uma precursora, historicamente, elas já incorporaram isso nas suas métricas, o que causa, sim, alguma certa desvantagem quando você compara com alguém que não está comprometido com essas externalidades ambientais, sociais. Por outro lado, tem um aspecto que me parece um pouco míope, de fato, quando a gente considera que uma sociedade justa e equitativa, com distribuição de renda, também gera negócio.
Então, se você não considera a distribuição de renda, equidade social como aspectos necessários para o sucesso do negócio, você está pensando só a curto prazo. Certamente não está pensando a longo prazo. Você está querendo me dizer que esses investidores conhecem o conceito ESG, que é aquele que põe o propósito antes do lucro, porém falta a eles essa visão de convergência de padrões, para que eles possam mensurar corretamente e assim ficarem tranquilos com relação ao desempenho de uma grande empresa como a sua. É isso mesmo. A gente ainda precisa amadurecer nesses padrões de mensuração para comparar maçãs com maçãs e não maçãs com bananas, porque algumas maçãs já incorporaram isso no seu valor de negócio, algumas bananas não incorporaram. E quando a gente compara padrões diferentes, a gente chega a resultados insatisfatórios de fato. Dura saber, né, Suelma, que a gente ainda vai ter que lidar com esse tipo de crítica que não faz o menor sentido por um bom tempo, esperando, né, ter paciência para esperar os investidores realmente se apropriarem do conceito ESG e partir para ação. Infelizmente, a gente ainda está debatendo o conceito, né, o assunto, o tema, quando deveria estar aplicando na prática. Agora, sobre inovação, a análise que eles fazem é que a Unilever deveria ser mais rápida na transição da sua carteira de produtos. Ela estaria perdendo terreno para grandes empresas como Procter Gamble e a Nestlé. Deveria, por exemplo, promover mais crescimento na área de vitaminas e de alimentos à base de plantas, né, o plant-based. O que você acha dessa crítica? A gente está numa transição de portfólio, focando justamente naqueles portfólios que estão mais anexos, mais aderentes a esse propósito de sustentabilidade. Se a gente pensar o número de marcas compradas e vendidas, se a gente pensar no número de marcas lançadas, a gente consegue observar claramente o esforço da companhia, e eu tenho alguns exemplos, né. Mãe Terra, no Brasil, que vem cercada de propósito, muito bem posicionada e 100% alinhada com esse valor da companhia. O lançamento de Love, Beauty and Planet, né, em cuidados pessoais, a aquisição da marca Ben& Jerry de sorvetes. Então temos inúmeros muitos, exemplos para demonstrar de que a gente está no caminho certo e que esse caminho é um caminho lento mesmo. E o que você acabou de me dizer serviu de base de argumentação para esses investidores? Sem dúvida, está tudo nos nossos argumentos de apresentação de resultados, está disponível no website da Unilever Global. Esses são temas naturalmente restritivos à equipe global, porque trata dos resultados da companhia em todo o mundo, mas sem dúvida nenhuma estão postos lá claramente. Bem, eu só vou te fazer mais uma pergunta relacionada a essa situação em que a política de sustentabilidade da Unilever, nesse momento, está sendo discutida. Um desses grandes investidores, o Nelson Peltz, ele levantou a questão da falta de conexão da companhia com os consumidores mais jovens, né? Os que nasceram de 1980 para cá. Aí estão os millennials e os da geração Z. Vocês, como que vocês trabalham para se manterem conectados a essas novas gerações? Primeiro, transitando de portfólio para um portfólio que atenda melhor as demandas e os anseios desses grupos, né. Às vezes trazendo funcionários, trazendo empregados, porque eu me coloco, nasci já na década de 80 também, e estou completamente aderente a essa lógica. Eu particularmente, eu estou colocando a minha visão pessoal, não a da companhia, eu não vejo assim. Eu vejo uma Unilever jovem, uma Unilever completamente conectada com os mesmos valores da geração Z e da geração millennium, né, e muito firme nessa lógica de que justiça social, equidade, diversidade, inclusão mais do que tudo, né, e todas as agendas relacionadas à sustentabilidade, às questões ambientais, forte, é uma equipe de pessoas com propósito, isso eu posso te assegurar, Rosana. Eu, meus colegas e as pessoas com quem eu interajo na Unilever, elas têm uma paixão por todos esses temas. Então, com certeza a companhia está firme
nessa transformação. Muito bem. Suelma, vamos falar agora do plano de sustentabilidade da Unilever, que engloba toda a cadeia de valor. Vocês têm agora um olhar que envolve desde as ações climáticas, proteção e regeneração da natureza, até economia circular. Vamos começar falando então dos projetos de agricultura regenerativa, recuperação de área degradada. É uma grande agenda conectada com todos os negócios da companhia. Se a gente pensar que os insumos, eles vêm, basicamente ou dessa transição para o bio-based, como a gente chama, né, baseado em plantas, mas também dos ingredientes que tipicamente já faziam parte das nossas formulações. A agricultura regenerativa está no centro da nossa, meta de passar, né, sair do risco de ter, dentro da nossa cadeia de abastecimento, algum tipo de empresa que não esteja alinhada com o desmatamento zero, por exemplo. Mas mais que isso, que os ambientes de agricultura, de qual a gente adquira os nossos produtos de fornecimento, estejam com base na lógica da integração, né, da lavoura e da floresta. Existe muito conhecimento e muita tecnologia consolidada no mundo, e o Brasil é um líder nessa tecnologia, né, nesse conhecimento do setor do agronegócio. Então, pensando nisso, a gente tem trabalhado com regeneração de áreas degradadas a partir de cada uma das nossas áreas, principalmente com a nossa cadeia de fornecimento, para que a gente acompanhe os nossos fornecedores nessa transição, porque para eles também é um desafio. E a gente se impôs um desafio ainda maior. Pensa que já tínhamos controle sobre os produtos que são abastecidos para a cadeia da Unilever. O desafio que o Compass nos traz, que é a nossa bússola de negócio de sustentabilidade, lançada em 2020, é que a nossa cadeia de valor, ou seja, os nossos fornecedores, incorporem essa prática em 100% da sua produção, independente de para quem venda. É um desafio enorme. A gente se propôs, a gente está ajudando os fornecedores nessa transformação, requer uma melhoria do ambiente de negócio para eles, porque eles vão precisar captar recurso, vão precisar incorporar tecnologias, mas para a Unilever é o único jeito de causar um impacto real, aproveitando o nosso poder, né, tendo esses fornecedores que já adaptaram sua produção para atender a Unilever, agora ampliando a base e sendo capaz de atender outras empresas também. Até porque não há como ser sustentável apenas mirando nas operações internas, né? Se você não monitora a cadeia indireta, não dá para dizer que é uma empresa ESG. Agora, a Suelma é um desafio e tanto, considerando que apenas 6% das fazendas no Brasil aderem a essa prática de integração lavoura, pecuária, floresta, dados da Embrapa. É isso mesmo. E a Uhum. gente hoje já tem essas empresas na nossa cadeia de fornecimento, porém a gente quer transformar todas, né, e ajudar a transformar todas. Não é fácil, exige, como eu falei antes, um ambiente regulatório favorável também, disponibilidade de recurso para que essas empresas que já incorporaram a tecnologia possam crescer, dentro das suas áreas, e ao mesmo tempo assegurar que o marco legal institucional vigente no país tenha capacidade de enforcement, né, de garantir que eles sejam de fato cumpridos. Então é uma jornada que, não depende só da Unilever, mas a gente quer ser líder e estimular a mudança. Estou aqui com um plano na mão. Vocês querem um mundo livre de resíduos. Estabeleceram várias metas e que querem, de fato, se ver livre do plástico, que é um grande vilão do meio ambiente. Como é que vocês vão conseguir essa façanha? Então, a gente divide as nossas metas em 3 submetas, Uhum. para torná-las execuíveis, né. Acho que a primeira coisa é lembrar de que o plástico como material não é bom nem ruim, né, o plástico como material é um benefício. A própria pandemia nos fez depender ainda mais dele. Uhum. O que que precisa ser mudado? Os volumes, a gente precisa usar menos plástico, né.
garantir que esses plásticos que sejam utilizados sejam coletados da natureza e reincorporados no que a gente chama de economia circular, né? Reincorporados para reuso, para reaplicação. Então, as nossas metas estão relacionadas a diminuir os volumes absolutos, né? Em 100 mil toneladas no uso de plástico virgem. E isso a gente faz como? Com inovação em embalagens. Uhum. A outra meta é em 25% de uso de plástico reciclado até 2025. E como a gente faz isso? Estimulando a cadeia de reciclagem. Talvez você saiba, não sei se os teus ouvintes conhecem, porém o Brasil é líder em reciclagem de um dos tipos de plástico, que é o PET, está seguindo, incorporando outros tipos de plásticos, como o polietileno, polipropileno, mas ainda não tem uma cadeia de reciclagem consolidada em alguns materiais plásticos que outros países já foram bem-sucedidos, né? E aí eu falo, por exemplo, sobre isopor, que é um tipo de plástico, poliestireno. Além disso, tem a variação do tipo de embalagem. Antigamente, e ainda em muitos casos para outras empresas, a embalagem ela tem multimateriais. Então, ela tem uma lâmina, tem um plástico, tem um silicone, são vários colados um no outro, isso dificulta a reciclagem. Uhum. A gente está trabalhando para monomateriais, ou seja, uma embalagem que seja 100% reciclada. E por último, nós temos coletar e processar mais plástico do que colocamos no mercado até 2025. Para tudo isso, temos os nossos desafios, a gente vem desde 2018 sendo inovador no Brasil, considerando todos os limites que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos impõe, né? E não são poucos os desafios, porém sempre investindo em inovação. Muito bem. Sobre o S, né? O pilar social da agenda ESG, vocês estão muito comprometidos com diversidade e inclusão. Estou vendo aqui que vocês têm meta de alcançar uma cultura igualitária e inclusiva, eliminando qualquer preconceito e discriminação em nossas práticas e políticas. E isso inclui a revisão daquelas medidas que são consideradas filtros preconceituosos na hora da contratação de um talento? É isso mesmo. A gente já incorporou medidas de seleção às cegas, como se chama, né, blind selection, onde a gente não sabe se é uma mulher, se é um homem, se é uma pessoa trans. A gente avalia nos filtros prévios apenas conhecimento e as experiências. A gente sabe que isso também não é suficiente em uma sociedade tão desigual como a nossa, Rosana. Por isso a gente incorporou redução e reavaliação do que de fato é mérito, do que de fato a gente precisa que aquela pessoa traga e o que a gente pode desenvolver dentro da empresa. Nada disso também é suficiente, porque quando você tem um grupo diverso, uma equipe plural, você precisa de um ambiente seguro e inclusivo para que elas possam florescer, para que elas possam Uhum. crescer e alcançar todo o seu potencial. É nisso que nós estamos trabalhando. Criar um ambiente seguro e inclusivo, onde cada um possa ser como é, vir do seu jeito e ser recepcionado, acolhido dentro da empresa. Mas a gente também não acha que isso é suficiente. É importante que o nosso redor também esteja. Então, a mesma lógica que a gente aplica para a agricultura regenerativa, como a gente conversava antes, a gente aplica aqui para todas as questões de diversidade e inclusão. Também cobrando e apoiando os nossos fornecedores a incorporar essas mesmas medidas. Agora, nessa tentativa de criar esse ambiente mais seguro, né, psicologicamente seguro, para que cada um possa ser o que é, alguns analistas estão dizendo que as multinacionais, né, as grandes empresas, estão importando modelos de fora, modelos que não se adequam à realidade do Brasil. Isso acontece aí na Unilever? Não, né, Rosana, com certeza não. Eu tenho um simples motivo. Hum. Não pode ser incorporar modelos de fora, fazer com que as pessoas se sintam seguras. Não pode ser considerado importar modelos de fora que uma pessoa trans, homem ou mulher no Brasil, que estão nas mais altas taxas de risco de mortalidade do mundo, tenha um emprego,
possa garantir a sua renda, o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Não pode ser considerado medidas externas, importadas de fora, que homens e mulheres sejam tratados igualmente, né? Que sejam remunerados igualmente. Então, para mim, é só uma questão de justiça, justiça social e uma sociedade mais igualitária. Como é que está a representatividade feminina no topo, na alta liderança da Unilever? Essa é a boa notícia. Desde 2018 a gente alcançou e hoje a gente supera em posições de alta liderança global. Uhum. No Brasil, em particular, nós estamos já na taxa de 52%, se não me falha a memória, é 50, talvez 3, talvez 4, não vou falar 2. Uhum. E, bom, só falar que eu cheguei na Unilever aí no ano passado, trazida do mercado, para manter esse padrão, né. Pois é, você é o próprio cartão de visitas, né? Agora, Suelma, a gente vai ter daqui a pouco a COP27 no Egito, né? E o tema central será certamente justiça climática. Colocar as pessoas no centro da discussão para a gente tentar fazer a reparação que é mais do que justa com relação a essas populações que não contribuíram historicamente para o colapso do clima e hoje são as menos favorecidas, né? As mais despreparadas para fazer frente aos itens da Agenda Verde. Vocês têm programas específicos para valorização dessas populações? Aí eu me refiro aqui no Brasil à população negra e à população indígena. Temos sim. Por muito tempo a discussão de clima teve afiliada às questões de mitigação, né, para prevenir que a gente chegasse a 1,5 graus Celsius de mudança climática. Todos os pactos foram construídos em torno disso e o Acordo de Paris vem tentar consolidar essa meta. Do outro lado, tem a adaptação, porque o impacto das mudanças climáticas, elas já são notórias. Existe hoje refugiados verdes, a gente precisa lembrar do presidente do líder de Vanuatu, de Tuvalu, ali na COP26, justamente passando essa mensagem com uma presença muito forte. No Brasil, ela acontece de algumas maneiras, né, ela acontece nas populações vulneráveis, que sofrem com as chuvas, com mudança do regime hídrico, né, Sim. esse número de inundações que a gente viu aí de dezembro para cá, só para falar da nossa realidade. Mas ela também passa por garantias de direitos das populações indígenas, das populações ribeirinhas, das populações de pescadores da costa, das populações quilombolas, que são grupos muito vulneráveis historicamente no país, excluídos. A gente trabalha com eles, a gente trabalha pelas nossas marcas, a gente trabalha também pela nossa metodologia de promoção de diversidade e inclusão na nossa cadeia de fornecimento. Por exemplo, temos comunidades indígenas dentro da nossa cadeia de fornecimento, temos populações quilombolas e a nossa meta, temos metas claras para fazer isso crescer, mas também tem o outro lado, que é reconhecer que precisamos discutir adaptação e que essas populações vulneráveis precisam de atenção. Muito bem. E essa adaptação passa também por financiamento climático, outro tema que será certamente discutido. Suelma, quero agradecer muito a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Pena que a gente não tem mais tempo, né, para repercutir outros assuntos, mas gostei muito da nossa conversa. E só para situar nosso ouvinte aqui, você faz essas referências históricas e tem tanto domínio de determinados termos pela sua experiência na ONU. Você é uma convidada muito especial, minha gente. É isso mesmo, uma paixão. A ONU é uma paixão na minha vida, passei 7 anos lá e Aham. foi muito importante para formar esse olhar e para trazer para o setor privado esse entendimento, né. Boa sorte, então, aí na sua jornada, na sua missão de colocar a sustentabilidade no centro dos negócios, com essa paciência que Deus te deu para convencer os investidores de que, sim, sustentabilidade combina com lucro e podem andar de mãos dadas. Um beijo para você, até uma próxima oportunidade, Suelma. Beijo. Eu conversei com Suelma Rosa, Head de Assuntos Corporativos, Relações Governamentais e Sustentabilidade da Unilever.
Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos a outra linda Priscila Gubiotti e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.